Como que eu faço para ter um bom networking e vender muito seguro de vida? Na verdade, formar uma grande carteira como um corretor de seguro de vida, você vai precisar conhecer muita gente. Galera, apesar do sol não estar deixando aqui legal na minha cara, o vídeo de hoje está bem sensacional e eu vou te mostrar 4 exercícios práticos que você precisa fazer para construir a sua carteira de seguro de vida através de um bom networking. Então roda a vinheta aí. Eu estou segurando esse microfone aqui porque deu problema quando eu fui prender ele aqui, mas está tudo bem. E apesar do áudio do vídeo não estar o sol na minha cara, eu acredito que o áudio desse vídeo vai estar bem legal, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, já ativa aí os sininhos aí, se inscreva no canal, dê o seu like, o vídeo de hoje está bem sensacional para você. A gente está sempre trazendo conteúdo aqui sobre seguro de vida para te ajudar a vender mais, tá bom? O que eu quero falar hoje para você é sobre a forma que eu uso para fazer networking com as pessoas. Vou entregar para você aqui 4 ferramentas que você precisa ter para fazer mais network, conhecer mais pessoas e fechar mais negócios em seguro de vida. A primeira ferramenta que eu quero entregar para vocês é seja o primeiro a perguntar, ok? Não deixe que a outra pessoa pergunte sobre você, não fale sobre você primeiro. Sempre num bom network, você precisa ser além de ser um bom perguntador, claro, é você fazer com que a outra pessoa fale sobre a história dela, se interesse pela outra pessoa. Então, por exemplo, você está conhecendo a pessoa agora, você vai fazer perguntas que faça com que ela conte a história dela, do tipo, cara, como é que é trabalhar nessa empresa? Eu percebi que você trabalha na empresa XPTO, eu percebi que você é pai de 3 filhos. Nossa, cara, como é que é ser pai de 3 filhos? Eu tenho um filho só. Como é que é ser pai de 3 filhos? Deixa a outra pessoa falar sobre a história dela. Rapaz, eu fiquei sabendo que você já tá há 10 anos com a mesma pessoa, com a mesma esposa. Cara, como é que é isso? Hoje é difícil hoje, no país que a gente tá vivendo, no mundo que a gente tá vivendo. Como é que você conseguiu isso? Como é que funciona isso? Eu descobri que você é médico. Como é que é ser médico? Você é médico cardiologista. Como é que anda hoje os problemas de coração? Deixa outra pessoa falar sobre ela, gente. Seja o primeiro a perguntar. No networking, se alguém me faz a primeira pergunta, eu digo assim, olha, não tô interessado em falar de mim agora. Eu quero primeiro saber de você. Isso seja numa visita, isso seja no telefone, coloque a outra pessoa em evidência. Coloque a outra pessoa para falar primeiro. Pergunte primeiro. Esse é o exercício número 1. E o segundo exercício é o seguinte, ouvir para poder aprender. Enquanto você está fazendo networking, a outra pessoa está falando sobre ela, gente, ela vai soltar ali alguns gatilhos que você precisa estar com seus ouvidos atentos, senão você não vai conseguir pegar para poder jogar pro viés de seguro de vida. Por exemplo, ele pode falar que ele tem filhos, ele pode falar que ele tá casado sim há muito tempo, que ele sempre trabalhou muito duro, que ele construiu um patrimônio, ele construiu uma reserva, depende do tipo de conversa, que teve um tempo que ele ficou talvez afastado do trabalho, e foi quando talvez o pai morreu que as coisas começaram a mudar na vida dele. Essas situações, enquanto ele tá falando, você vai pegar ali algum viés do network, algum viés da fala dele, para você guardar pro futuro e entrar com o assunto seguro de vida. Mas presta atenção, o assunto seguro de vida não entra agora, beleza? Que eu tô ensinando para você para fazer networking, você aprender a captar as informações principais e criar um vínculo nesse relacionamento com ele. E eu vejo que muitos corretores, quando estão na frente do cliente, enquanto ele tá falando, tá se distraindo. Enquanto ele tá falando, tá pensando em como vai conseguir um jeito de vender. Tá errado, não vai conseguir. Você precisa ouvir para poder aprender a história do cliente, uma atenção ativa naquilo que ele está falando, porque vai ser a fala dele que você vai conseguir buscar algo para poder trazer para o seguro de vida. Então, o segundo exercício é ouça para aprender aquilo que ele está falando e não ouça para responder. Se você ouvir para estar respondendo, as coisas vão desandar. É assim que faz network. E eu estou interrompendo esse vídeo aqui para poder avisar a você que nós temos o nosso curso Mapa da Prospecção, um curso ao qual vai falar muito sobre networking e sobre os 4 pilares que você precisa ter para vender mais seguro de vida. É o método NEPAREDI, Networking, Parceria, Recomendação e Digital. Se você souber trabalhar todos eles, lá dentro do nosso curso a gente mostra o passo a passo como funciona. Eu tenho a certeza que você vai vender mais. Bora voltar pro vídeo então. Galera, o terceiro exercício é demonstrar curiosidade. Você precisa demonstrar curiosidade para as pessoas que você está conhecendo. Por exemplo, eu acabei de perceber que o cara chegou ali na festa com um carro XPTO, um carro vermelho. Cara, eu sempre quis ter um carro vermelho, cara. Suja muito? O carro suja muito? Como é que é ter esse tipo de carro? O que você acha? Por que você gostou do vermelho? Dando um exemplo aqui muito bem aleatório, gente, para poder me conectar. Uma coisa que eu fazia muito quando chegava no consultório do médico, por exemplo, eu chegava no consultório do médico, eu via várias fotos de viagem, né? Algumas coisas assim. Doutor,
eu sempre quis muito viajar. Como é que é viajar pro senhor? Tá vendo, gente? Você vai trazer isso de uma forma clara. Você vai demonstrar curiosidade pra pessoa. Demonstre que você está interessado em ouvi-lo. Por exemplo, talvez esse médico, essa pessoa que está conhecendo, escreve pro jornal XPTO, ou escreve pro blog e tal. Cara, me conta, como é que é escrever pro blog e tal? Talvez você viu no Instagram dele que ele tava, não sei, uma certa situação, uma certa viagem, ou sei lá, resgatando algum animal. Como é que foi resgatar aquele animal? Porque talvez você já conectou no Instagram dele. Isso faz com que as pessoas, a curiosidade, faz com que você vá direto ao ponto, faz com que você saia um pouco do nicho, tá ali o vendedor querendo vender alguma coisa, faz que você saia do nicho, eu quero falar sobre mim primeiro. Não. O bom networking começa sempre em você se interessando pelas outras pessoas, ouvindo elas e demonstrando curiosidade em saber de alguma história que elas têm para contar. Gente, todo mundo tem uma história para contar. A pergunta é se você vai conseguir chegar ao ponto de fazer a pergunta certa para a pessoa contar aquela história. Uma, duas histórias que a pessoa conta para mim, cara, eu já consigo linkar alguma coisa com seguro de vida, eu já consigo fazer com que ela pare e pense sobre planejamento e proteção financeira. E eu acredito muito nisso. O bom networking, ele precisa começar em você se interessar verdadeiramente por aquela pessoa. Sempre que eu saio para uma visita, eu vou para uma visita, há mais de 14 anos trabalhando com isso, eu me interesso primeiro para a pessoa. Não me interessa se ela vai comprar ou não vai comprar. Ela comprando ou não comprando seguro de vida é uma decisão dela. Eu vou fazer o meu trabalho, mas antes de eu fazer o meu trabalho, eu preciso conhecê-la. Eu preciso entendê-la. Eu preciso saber se ela é casada ou não. Eu preciso saber quais são os seus desafios, quais são os seus propósitos de vida, o que é importante para ela. É somente quando você passa a interessar primeiramente por essa pessoa, um bom networking, que você começa a construir ali a sua carteira de clientes. Vamos então agora ao nosso último exercício. Quando você está fazendo networking, é muito importante você primeiro observar nessa pessoa se ela está relaxada, se ela tá tranquila ou se ela tá meio apreensiva aí naquele contato. Talvez a pessoa mais fechada, é uma pessoa, né, não muito introvertida e tudo. Você precisa... Vai. Eu quero uma aranha, uma teia de aranha aqui na mesa. Então, você precisa observar essa pessoa primeiro, né? Gente, eu trabalho com gente desde os meus 14 anos de idade, né? Vocês sabem que eu sou cristão, então por várias vezes, desde meus 14, 15 anos, que foi o processo da minha conversão, que eu dava palestras e tudo, fazia o que a gente chama de célula, né? Na nossa igreja. Então eu sempre aprendi muito a ler a pessoa. Então quando eu sento com uma pessoa, quando eu vou visitar um cliente, eu já sei se ele vai fechar ou não. Mas por quê, Rodrigo? Cara, 14 anos trabalhando com gente. Eu observo muitas pessoas. Esse que é o legal do networking. Networking foi feito para você poder observar as pessoas. Então, por exemplo, se ela tá inquieta, se ela tá muito inquieta, se ela tá respondendo as minhas perguntas, se não tá respondendo as minhas perguntas, se ela tá um pouco mais fechada, sabe? Você precisa aprender a lidar com todo tipo de gente. A nossa profissão como corretor é uma profissão para você lidar com todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Vai ter os caras que vai abrir a canjica para você e vai sorrir. Vai ter outros que vai fazer cara de mal e ficar ali. Só que é o tipo da pessoa. Só que no network, nessas perguntas, isso que eu falei com vocês aqui, né? Perguntar primeiro, ouvir para poder aprender, observar, você vai conseguir fazer um bom network. Então seja um bom observador. Se ele está usando óculos, qual tipo de óculos que ele usa? Se ele está usando um relógio, qual tipo de relógio que ele usa? Por que ele gosta daquele tipo de relógio, não do outro? Tá entendendo, gente? Se ele está usando óculos, aquele óculos ali, isso significa o quê? Que ele pode ter algum problema na visão? O que ocasionou isso? Porque você também tem isso, porque você também usa óculos, você se conecta com ele, entendeu? Então, gente, o último exercício é seja um bom observador. Porque quando você começa um bom observador, você vai entender um pouco das preferências, das particularidades, tá certo isso, gente? Do que a pessoa mais gosta, você tá começando a entender mais de gente. Na verdade, turma, o nosso mercado não é um mercado de seguro de vida. O nosso mercado é um mercado de seguro de pessoas. Quanto mais você entende de gente, melhor vendedor de seguro de vida você fica. E por último, eu queria deixar um livro aqui, Networking, para quem não gosta de fazer networking, tá bom? É um livro da Karen Vickrey. Eu vou deixar o livro na descrição aqui. É um livro bem interessante se você quer aprender a fazer mais networking e me ajudar nas suas vendas de seguro de vida, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já deixa aqui o seu comentário, deixa o like no canal. Qual tipo de vídeo você quer assistir nosso aqui? Que tipo de vídeo devemos fazer? E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado.